Celso Mutoni, ele pergunta pra gente, ele falou que tem alguns ninhos de tamboril e pergunta se tem que passar alguma coisa para poder ter melhor aceitação das abelhas. E eu vou complementar a pergunta dele. Existe alguma madeira que eu vou trabalhar no ninho, construir o ninho e pode a abelha recusar? Tem madeira melhor ou pior para fazer os ninhos? Para você ter uma ideia, Thiago, tem algumas madeiras, né? Madeira de lei, por exemplo, você tá uma madeira que todo mundo conhece, que é muito usada em construção, que é o paraju. Aquela madeira é muito perfumada, ela tem um cheiro muito forte. O cheiro dela é praticamente um cheiro inseticida. Não é à toa que são madeiras que espantam principalmente qual inseto? O cupim. Só que tem madeira que o cheiro é tão forte que não expulsa só o cupim. Expulsa o cupim, expulsa a formiga, expulsa a abelha. Então, vocês têm que estar atentos nessa questão da madeira. Quando a gente orienta a utilização de madeira, é o pinus, é o eucalipto, que são madeiras exóticas, que não são nativas. É o uso do tamboril, que é uma madeira muito boa. É o uso do cedro arana, o uso do cedro rosa, o uso do próprio cedrinho. Mas tudo vocês têm que lembrar uma coisa: madeiras nativas do Brasil, adquiram madeiras que venham de áreas de reserva e áreas de reserva que tem ali um controle ambiental. Tem muita madeira ilegal sendo ainda cortada no Brasil. E isso é um crime. Como que o apicultor, que é um defensor da natureza, que é um defensor do verde, que é um defensor das flores, que é um defensor das abelhas, compra uma madeira sem documentação, sem nota fiscal, sem autorização do IBAMA, sem garantia que ela veio de uma área de sustentabilidade ambiental? Então isso é papel do apicultor. É papel do apicultor. Quando a gente pega determinadas áreas do Pará, houveram áreas da região do estado do Pará, principalmente as áreas ali de Paragominas, áreas ali de Parauapebas, aonde corta ali a BR-153, que a gente não encontra mais nenhuma floresta que virou colmeia de abelha. Então olha que paradoxo, que apicultor é esse? Que aceita uma madeira que vem de uma área de reserva que não tem ali controle ambiental. Então a gente tem que estar atento nisso, viu, pessoal? Pegando esse gancho aí, é importante lembrar o seguinte: o apicultor, ele compra a colmeia na madeira correta, tipo cedrinho, pinus, eucalipto, ou até mesmo fabrica, né? Mas na hora de preparar a caixa, ele peca. Pintando a caixa com tinta à base de esmalte sintético. À base de petróleo, né? Justamente. Solvente. Então são tintas que não podem ser usadas na hora de preparar a colmeia. Por quê? São tintas que têm metais pesados, né? Tipo chumbo e etc. Uma série de outros produtos aí que tem na composição que vai sim trazer problema para o enxame e vai expulsar essa abelha da colmeia. Então é muito importante na hora de preparar essa caixa, usar o verniz ecológico à base de próprios de abelha, né? Ou a tinta PVA ecológica. Essas são as tintas corretas aí para estar sendo usada, para estar preparando essa caixa. Isso aí. E o Edu pergunta se o cedro australiano pode ser usado para fabricar a caixa? Pode. Todos os cedros você pode usar, inclusive os exóticos no caso da Austrália. O Jair Valente, ele pergunta se pode usar o IP para fazer a caixa. Pode, você pode usar, mas é madeira de lei, cai na mesma situação. Ele falou que já tem um assoalho lá no local dele, que poderia utilizar essa madeira já. Pois é, o que a gente sempre também comenta, essa semana teve aqui um apicultor falando que tem um pé de jacarandá caído na fazenda dele. E se ele poderia aproveitar aquela madeira? Pode. Só que o que eu recomendo também? Está dentro da sua fazenda? Está dentro da sua fazenda. Isso quer dizer que você pode usar a madeira sem dizer a origem daquela madeira. Abra um processozinho aí no Instituto de Floresta aí do seu estado, né? Dizendo que você tem essa árvore, dizendo que ela está caída, dizendo que ela está cortada e que você vai aproveitar essa madeira, porque, meu amigo, se você estiver ali tirando prancha de tábua daquela árvore que está caída, que está na sua propriedade, tudo bem, mas você está tirando tábua dela. Por azar, Deus livre e guarde, chega uma fiscalização ambiental, até você provar que focinho de porco não é tomada, aí é problema, meu irmão. Aí é problema, é bomba. Então você precisa, mesmo a árvore caída na sua propriedade, fazer um processozinho aí no IBAMA aí, para a madeira ficar beleza e legalizada para você estar usando para fins de fabricação de caixa. Tem outra coisa também, professor.
muitas dessas madeiras que o pessoal gosta de usar por causa da durabilidade, ela pesa bastante, né? Ela pesa muito. A madeira do IP, por exemplo, é uma madeira pesada. A madeira do jacarandá é uma madeira pesada. Mas isso também não é tanto problema do ponto de vista do peso, porque são madeiras que duram muito. Nós estamos falando de comércio que vão durar 30, 35 anos. Ou seja, como é que você vai fabricar pro resto da vida? Não vai acabar nunca, né? Agora, faz a coisa direitinho, gente. Vamos parar do jeitinho brasileiro, que dá para usar de qualquer jeito. Não. Pega aí uma árvore caída, faz um processozinho só para você trabalhar tranquilo. Chegar uma fiscalização e não, minha amiga, a árvore é minha, tá aqui a documentação, tudo bacaninha. O fiscal não vai fazer nada contigo, não vai trazer nenhum problema, né? Bora lá, Thiagão, vamos trabalhar. O J. Ferreira perguntou pra gente por e-mail hoje se ele pode fazer colmeia com MDF. Rapaz, MDF não dá para você fazer colmeia, não. Por que não dá para fazer? Porque ela vai absorver a chuva, né, Thiago? Justamente, o MDF, aglomerado, né? Exatamente. São tipo de madeira aí que ela não tem... O Thiago vai até falar sobre isso aqui agora, porque teve um tempo atrás que teve um colega que pediu, insistiu, que fosse feito umas caixas iscas de MDF, não foi? Justamente. Conta um pouco dessa história para a turma. Justamente isso. Um cliente nosso, né, solicitou que queria essas colmeias, esse núcleo de captura fabricado no MDF, porque o MDF ele tem aquela superfície com aquele acabamento lisinho e ele pediu que fosse feito nessa madeira. Explicamos que não daria certo. Por que não dá certo? O MDF aglomerado são tipo de madeira que ela absorve muito a umidade. Acontecendo isso, o que vai acontecer? A madeira ela vai inchar, né? Sendo assim, logo vai estar soltando as laterais e automaticamente você vai estar perdendo o seu enxame aí, devido essa caixa não ser uma caixa de boa qualidade. O importante é trabalhar com as madeiras, tipo pinos, madeira de eucalipto, né? Madeira de cedrinho. Essas aí são as caixas que são fabricadas nessa madeira de boa qualidade, que tem uma durabilidade muito boa. Se atentando à questão de aumentar a durabilidade dessas madeiras, você dá um tratamento na superfície dessas caixas. Com o quê? Verniz ecológico à base de própolis de abelha. É isso aí, bom demais. O Thiagão está estreando aí, pessoal. O Thiagão é o nosso gerente comercial aqui na Cia da Abelha. E a gente tinha, porque ele fica muito envergonhado na frente da câmera, viu, gente? Muito. Mas não precisa ficar não, né, Thiago? Não. E muita gente, né, Thiago, estava achando que o Thiago era o Thiago. Não, E o Thiago era o Thiago. O Thiago é o Thiago, não confunde não. Pois é, esse trem de confundir os Thiago aqui é o problema. No meu WhatsApp. Esse aqui é o Thiago Santos e esse aqui é o Thiago Oliveira. Isso. Então é o Oliveira e o Santos. Teve Aí um que levou na brincadeira lá no meu WhatsApp e falou assim, não, mas você é o Thiago da live. Eu falei, não sou eu. Mas você é até carequinha? Eu falei, não, mas eu sou eu sou gordinho. Os dois são moreninhos, né? Dá pra confundir. Dá pra confundir. É isso aí, pessoal, tamo junto. Mas, professor, mas e se o J. Ferreira for colocar essas colmeias no local coberto? Ainda assim não é indicado fazer em MDF? não vai dar certo, cara. Você vai ver que a durabilidade do MDF ela é muito pequena. A colmeia, até no local que tiver coberto, o MDF ele vai absorver umidade no período de chuva, ele não precisa molhar para isso. Se você entrar com o MDF no ambiente aberto, mesmo que ele esteja coberto, protegido da chuva, a umidade do ar, a madeira vai inchar. Você vai ver que uma colmeia de MDF não vai durar nem 2 anos, Thiago. É o investimento mais caro que tem é o MDF. Por quê? Porque a depreciação da caixa vai ser muito alta. Você vai pagar caro nesse material, porque o MDF não é barato e ele rapidamente vai decompor dentro do apiário. Não vale a pena, viu? E lembrando que no MDF também tem composições químicas que não faz bem para a abelha. É verdade. É tem MDF que eles entram com ficar atento a tratamento, isso. que a abelha, né, Thiago? Entra para dentro da colmeia, dali a pouco está expulsando a abelha da caixa. Contaminação não acerta, né? Contaminação não certa. O Carlos Marcel, ainda sobre a questão do MDF, ele lembra a gente aqui que tem o MDF formicado naval. Ele é formicado e ele pode Isso. ficar até debaixo d'água. Isso. Pode ser, Thiago, colocar Pode MDF ser naval? usado, sim. O compensado naval, ele chama compensado naval, mas ele não é MDF, não. Ele chama compensado naval. Até O MDF naval, ele não dá para usar, não, porque ele também encharca. O compensado naval dá para você fazer caixa isca dele. Fabricamos Tá? um tempo atrás núcleo com essa madeira. E a cola que é usada nessa madeira? Não, a cola ela não interfere, ela não é uma cola que gera contaminação. Ah, é? É. Por incrível que pareça. O O MDF, pessoal usa muito.
O MDF naval tem um verde, que ele parece que tem uma tinta verde no meio dele, que ele é mais resistente à água, que só usa para fazer móveis de banheiros. Exatamente. Mas isso não é perigoso, não é químico? Não, para abelha não. O pessoal que a gente vê aí do compensado naval, mas fazendo para caixa é isso. Porque mesmo o compensado naval, ele não vai te dar também um tempo de vida útil muito grande, não. Ele vai te dar um tempo de vida útil aí de uns 3, 4 anos no máximo. Até o Pinus ganha dele, tá? Ele não vai ter uma vida útil de 10, 15, 20 anos igual a madeira boa para você usar em colmeia, não. E olhando pelo lado do custo, a madeira ainda continua sendo mais viável. Sem dúvida. É.